Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje iremos iniciar, o volume 3, certo? Com o capítulo 16, a gente vai estudar a Rússia na geopolítica atual, certo? Página 82. Bom, antes disso, vamos conhecer um pouquinho, dos aspectos gerais, da Rússia. Rússia, a capital Moscou, a Rússia que é o maior país, em extensão territorial do mundo, certo? E faz fronteira com alguns países europeus e asiáticos, Ele pega uma parte da Ásia e da Europa, certo? Conhecido como Eurasiático, certo? E é banhado pelos oceanos Pacífico e Ártico. Entretanto, o país ocupa uma posição importante, na geopolítica mundial. Assim, ele é o segundo mais, armado do planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que é o primeiro. Inclusive, Rússia e os Estados Unidos, possuem atritos, por conta de domínios territoriais na Ásia, principalmente em relação à guerra na Síria. A economia da Rússia, A Rússia ela se destaca por ser um país rico, em recursos, minerais como níquel, ferro, diamante, petróleo e gás natural, certo? Além disso, é na Rússia que se encontra, um quarto da reserva de água doce do planeta. Dessa forma, após a eleição, de Vladimir Putin, o país teve a economia convertida para o neoliberalismo, justamente para competir com o capitalismo, certo? Bom, agora vamos conhecer um pouquinho, da Rússia, pós URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1991, com a dissolução, da URSS, a Rússia era considerada, a principal economia da União Soviética, e reestruturou seu sistema econômico e transformou o que era, na época, a maior economia socialista do mundo em uma economia de mercado, ou seja, uma economia capitalista. A crise econômica, de 1998, certo? Nessa época o país passou por uma intensa desvalorização, certo, do rumo, sua moeda oficial. O governo russo foi obrigado a declarar, moratória, que era a interrupção dos pagamentos de dívidas externas. O momento da crise foi marcado por altas taxas de endividamento, desemprego e inflação e baixos índices de crescimento econômico, certo? A crise aconteceu por causa de uma rápida tentativa, de transição econômica depois do colapso político da União Soviética. Bom, terapia de choque. A série, de decisões marcantes na tentativa de reverter essa situação, do pós-URSS, que foi conhecido como terapia de choque, que era liderado pelo então presidente, Boris. As medidas constituíram, na abertura da economia russa e nas privatizações das propriedades, estruturas e fábricas, públicas, visando diminuir os gastos públicos, certo? Essas medidas resultaram em uma crise política, que impossibilitou, a governabilidade do país, no qual grande parte dos políticos era contra uma abertura radical, da economia. Bom, nisso entra, os oligarcas russos. Além disso, havia uma concentração de riquezas, nas mãos de um restrito grupo de milionários, conhecidos como oligarcas russos, que com as privatizações estatais, a baixos custos, aumentaram o seu patrimônio, certo? Bom, e a reestabilização econômica da Rússia. O início da reestabilização econômica, política e social da Rússia é marcado pelo primeiro governo de Vladimir Putin, que assumiu inteiramente, em 1999 e foi eleito em 2000. E seu discurso político era de unidade e estabilidade, e algumas medidas, A primeira
medida tomada constituiu em uma reestruturação administrativa, né, na Rússia, agrupando 89 subdivisões em apenas 7 distritos federais, centralizando o poder público, né, e a administração do país. A segunda medida importante foi a realização de uma série de reformas, né, na legislação trabalhistas, civis, comerciais e principalmente nas leis sobre as terras. E a terceira e última medida, né, responsável por uma melhor regularização da nova economia, né, de mercado, que foi a reforma tributária, ou seja, os impostos, certo? Para atingir, né, feitos que Boris, o antigo presidente, não conseguiu, Putin necessitou enfrentar as elites, né, as oligarquias russas, que tinham bastante influência na política. Assim, né, condenou-os por crimes como desvio de dinheiro, fraude e sonegação fiscal. Bom, uma nova geopolítica mundial, né? Bom, o fim do primeiro mandato, né, de Putin e subsequente à eleição de Dmitry marcaram o início da retomada da influência russa na geopolítica mundial. Embora tenha durado apenas um mandato, né, o governo, né, de Dmitry foi caracterizado por ser menos agressivo, né, que o governo de Putin, e por isso conseguiu alcançar diversos avanços, né, e acordos no cenário internacional. Né? E uma das principais conquistas foram a diminuição, né, das tensões entre a Rússia, né, e os países ocidentais, principalmente com os Estados Unidos, né, e a União Europeia, e a negociação que permitiu a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio, né, aumentando consideravelmente seus acordos comerciais de importação e exportação, certo? E esses principais, né, os principais exemplos de influência russa na geopolítica mundial recente, né, podemos citar o envolvimento da guerra civil, né, na Síria, a nova corrida armamentista, o apoio político-militar, né, à Venezuela, o caso do conflito na Ucrânia, certo? Vamos conhecer alguns desses pontos. O envolvimento na guerra síria. O conflito na Síria teve diversos atores, né, e interesses. A guerra que envolve o governo sírio, né, rebeldes, grupos terroristas como o Estado Islâmico e a comunidade internacional. No entanto, no que diz respeito aos interesses, né, da Rússia, a Síria foi apoiada, né, financeiramente e militarmente, né, pelo país oficialmente, né, com o objetivo de combater o terrorismo na região. Já a interferência russa, né, na eleição presidencial dos Estados Unidos. Nas eleições presidenciais, né, americanas de 2016, entre Hillary Clinton e Donald Trump, né, o governo da Rússia foi acusado pela CIA e pelo FBI, né, de hacks de contas de e-mail, né, dos partidos democrática e republicano. Estreitamento das relações comerciais com Líbia e Egito. Bom, o estreitamento das relações da Rússia, né, com esses dois países africanos teve como objetivo servir de empecilho, né, para a passagem de gasodutos, né, pelo norte da África em direção à Europa, a fim de manter a influência energética do gás natural russo sobre o continente. E a nova corrida armamentista, né, em 2019, recentemente os Estados Unidos e a Rússia se retiraram, né, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né, de curto e médio alcance na Europa, né, devido ao desenvolvimento do míssil russo Novator 9M729. E o apoio político e militar na Venezuela. O principal objetivo russo em apoiar o regime de Maduro era garantir que a alta dívida externa, né, que a Venezuela tinha com a Rússia, né, fosse quitada. Para isso, né,
apoia o governo de Nicolás, né, Maduro, com a presença militar e venda de armas em troca do petróleo, né, venezuelano. Por fim, no ano passado, a Rússia, né, confirmou interesse em construir uma base militar, né, avançada no país sul-americano, servindo como uma demonstração de poder, né, na região e também como incômodo para o governo dos Estados Unidos, em contrapartida, né, às bases americanas perto das fronteiras russas. Além disso, né, desses exemplos da influência russa na geopolítica mundial, pode-se incluir ainda a crescente participação, né, dos BRICS e o poder de veto no Conselho da Segurança da ONU, certo? BRICS, né, a sigla que significa um conjunto de países emergentes, certo? Que nas últimas décadas apresentaram um expressivo crescimento econômico. E a Rússia, né, tem se reerguido economicamente, né, e geopoliticamente nos últimos anos, iniciando uma série de ações, né, com o poder de transformar a ordem mundial vigente. Embora essas ações, né, nos pareça de ordem bipolar, né, de disputa entre o capitalismo e o socialismo, o que é possível ver na conjuntura, né, atual é a Rússia capitalista buscando recuperar e aumentar, certo, a sua área de poder e influência no mundo. Ok, gente, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura, né, desse capítulo e em seguida respondam as atividades, ok? Beijos e até a próxima aula.